Eu acho que essa situação é bem constrangedora por parte do Atlético, né? O Atlético só reclama, é inacreditável. Como podem? Não é culpa do clube, né? Por pessoas que falam pelo clube, um clube grande, de grande torcida, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, reclama do local do jogo, reclama que vai ter menos torcida, reclama que o outro time reservou o hotel primeiro, né? Isso aí é uma matéria da repórter Gabriela Moreira semana passada, mostrando que o supervisor do Flamengo, lá, o Gabriel Skinner, ele bloqueou vagas em vários hotéis, né, pelo Brasil, em todas as cidades onde imaginou que o jogo poderia acontecer. Não é muito difícil imaginar. Você pega estádios de Copa do Mundo e tal, onde pode ser? Pode ser em Natal, pode ser em Cuiabá, poderia ser em Brasília, não pôde por conta do veto à presença de público, né, por conta de casos de Covid, pode ser em Curitiba, pode ser em São Paulo. Ele foi lá e saiu bloqueando. Isso é uma prática comum, né? Você tem uma delegação grande, muitas pessoas que vão para determinado local, você consegue, com a sua agência e tudo, fazer ali um bloqueio de tantos quartos ali para determinado prazo. Foi o que ele fez, ele se cercou. Quando falou Cuiabá, ele entra em contato com os demais, cancela e mantém Cuiabá. Até isso gerou reclamação. Agora não tem campo para treinar. Não é possível que não possa um horário treinar um time, outro horário treinar outro time. Então, o que acontece? Ao invés de falar de Hulk, de Nacho, de Zaratio, de Keno, de Gabigol, de Arrascaeta, de Davi Luiz, de Everton Ribeiro, dos jogadores, dos astros, né, dos dois times, são dois ótimos times, a gente fica aqui falando sobre essas pataquadas de cartola. Quer dizer, é um negócio muito old school no pior sentido, sabe? Daquela velha cartolagem chata brasileira que roubava as atenções em semanas de grandes jogos. Você vê, por exemplo, hoje tem um grande jogo na Europa, né? Grandes jogos, um deles, PSG e Real Madrid. Ninguém está falando sobre o Real Madrid não quer treinar, no campo é ruim em Paris, a Torre Eiffel não acendeu no horário combinado, sabe? Quero passear no Batomuxo, não tenho tempo. Não, os caras vão lá para jogar, cara. A questão é, Neymar vai jogar, fica no banco, está em condições, e o Benzema, que andou com problemas físicos, né? Essa expectativa, que todos estejam em campo, que seja um grande jogo. Ninguém está falando dessas bobagens. Aqui no Brasil a gente continua com isso. E dessa vez me parece que está partindo do Atlético. Não falei do Atlético, de pessoas do Atlético. Isso realmente de uma pequenez, uma bobagem. Sabe? Não tem o campo, não tem o horário. Combina, vê lá o horário que pode treinar, um treino no horário, outro treino no outro horário. Convenhamos. Agora só vou na véspera do jogo. Então vai. Muito chato, muito chato. Esse jogo, Domi, vai ter que ser muito bom para compensar todas essas malas, enchendo, cansando a paciência do torcedor antes da partida, porque eles roubam a atenção com discussões bobas. Aquela discussão do público, a partir em qualquer lugar do mundo, do planeta Terra, onde essas duas equipes entrarem em campo, o Flamengo vai ter mais torcida. Exceção é Belo Horizonte, sua região metropolitana, e alguns municípios do interior mineiro. Em outros, mais ao sul de Minas especialmente, o Flamengo teria mais torcida do que o Atlético, dentro de Minas Gerais. É fato, isso não estou aqui falando nenhuma sandice nem descobrindo a pólvora. Todo mundo sabe disso. Aí até isso é tema de confusão, de polêmica. Aí vem um dirigente, não, porque eu acho que tinha que ser em Belo Horizonte. Não interessa o que você acha, meu amigo. Esse negócio funciona da seguinte maneira. Joga o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro. Se o mesmo clube vence os dois torneios, joga contra o vice-campeão brasileiro. É assim na Inglaterra, é assim na Europa quase toda, e é assim aqui no Brasil. E essa é uma cópia das Supercopas que existem lá na Europa. E aí se discute até o regulamento, né? E sempre num campo neutro. Na Alemanha, a final da Copa é em Berlim, na Itália é em Roma, na Inglaterra é em Londres, geralmente na capital do país. Até isso o CBF copiou, meteu o jogo lá em Brasília, até para justificar um pouquinho a existência de um estádio que quase não é utilizado, né? Aí fizeram lá Atlético Paranaense e Flamengo em 2020, Palmeiras e Flamengo em 2021, e agora Atlético Mineiro e Flamengo. Não houve discussão nenhuma até hoje. Desse ano só tem polêmica. Quer dizer, por que será? Repito, não acho que seja o problema do clube, não é o Atlético, mas de alguns personagens que parece que querem holofote e fazer média com o torcedor do Galo. Estamos aqui defendendo o Atlético. Quer dizer, isso é um modelo meio Eurico Miranda. O Eurico fazia muito isso, né? Lá nos anos 80, e é chato demais, muito chato. A gente tem que superar isso, amadurecer mais, sabe? Uau! Todo mundo fala aí, o Ricardinho que saiu, que caiu, não sei, ele falou que a CBF que trocou de lugar, tem que olhar o gramado. O jogo é um jogo da CBF. Mas a minha pergunta é, a Rede Globo de televisão ou a Rede Globo de comunicação, que não é só televisão, é quem manda nesse jogo. Ela é a patrocinadora oficial desse jogo.
Ela é a maior detentora de ingressos desse jogo. Tá? A minha pergunta é: será que quem mudou foi a CBF? Quem escolheu a praça ou foi a Rede Globo? O que vocês acham? Foi o Flamengo. Flamengo escolheu Cuiabá? Sim, foi o Flamengo que escolheu Cuiabá. E o Atlético Mineiro? Nessa Não aceitou. Tá. O Flamengo foi. A CBF foi junto com o Flamengo. O Flamengo mexeu, sim. Tá? Isso não adianta. Tá? Pode chegar quem quiser, tá? E discutir isso comigo. Eu participei e o Jaldi é prova disso. Eu contei, tá, essa semana, depois da escolha de Cuiabá, eu participei de 13 reuniões de Supercopa, Leozinho. 13 reuniões de Supercopa. Tá? Por quê? Porque a gente é obrigado a participar para fazer a logística, para fazer a questão das companhias aéreas, participando, inclusive, com a CBF, Ministério do Turismo, a Embratur, participando com o Ministério da Saúde. Esse jogo era um jogo que seria feito em Brasília. A Globo, vamos falar assim, a Globo ela tem o direito de transmissão, o jogo é dela, tá? Por 5 anos. Ela já transmitiu nos primeiros 2 anos, ela ainda tem mais 3 edições, tá? Esse ano, e mais 23 e 24. O que acontece? Esse jogo estava marcado para Brasília e ninguém ia tirar de lá. Mas as forças ocultas da política brasileira se envolveram e transformaram esse jogo, tá, num palanque eleitoral, porque esse ano é ano de eleição. E isso acabou tirando o jogo de Brasília, porque um queria fazer a festa do jogo no seu quintal e o outro queria levar para São Paulo, para o Itaquerão. Nisso, o Flamengo tentou um acordo com o Atlético para levar esse jogo para Fortaleza, mas por falta de data em Fortaleza, esse jogo acabou não indo para Fortaleza. Para a surpresa de todos, isso é uma verdade, tá? E eu posso provar isso. O Flamengo fez a sua reserva e pagamento no hotel em Cuiabá no dia 7. O Flamengo fez, sim, às 9h16 da manhã, está lá registrado lá no Hotel Odara, é onde o Flamengo vai ficar hospedado. O que acontece? O Atlético não sabia de nada. Foi para uma reunião, e o Jaldi é prova disso, porque eu estava com o Jaldi no programa da manhã, e ainda avisei ao Jaldi, daqui a pouco eu tenho uma reunião na Confederação Brasileira de Futebol para definição de horários, tá? E da divulgação final da praça, que será Brasília. Nessa reunião, nós ficamos na reunião até por volta de 2 horas da tarde. Todos nós fomos colocados para fora, a não ser o Flamengo e a CBF. E ficou um representante do Galo, mais um representante, um empresário local do Mato Grosso. E nós pensávamos que era mais um patrocinador para o jogo de Supercopa. O que aconteceu? Para nossa surpresa, quando foi divulgado Cuiabá, o Atlético se manifestou, não concordando. Tá? A Globo se manifestou, também não concordando. Esse jogo estava na grade do Esporte Espetacular. Seus anunciantes do Esporte Espetacular pressionaram muito a Globo. Pô, como é que vamos fazer agora? Tá? Vocês vão me devolver o dinheiro que eu paguei de patrocínio? Tá? Sem contar que esse jogo passou para a parte da tarde, no horário dos anunciantes do Domingão do Hulk. Então, a Globo não ficou nem um pouco satisfeita. Não entendemos até agora. Todas as empresas envolvidas, anunciantes, apoiadores, inclusive as empresas de turismo, que muitas estão entrando também com patrocínio para esse jogo. Só para deixar bem claro, esse jogo envolve 2 milhões para o vice-campeão e 5 milhões de reais para o campeão da Supercopa. O total do evento todo sai na faixa aproximadamente entre 118 e 119 milhões de reais. Para você ter ideia de quanto envolve todo o aparato para fazer apenas um jogo amistoso, vamos colocar assim, como muitos a gente estavam encarando. Flamengo, sim, o Flamengo decidiu, o Flamengo escolheu, e o Flamengo ainda está definindo os valores dos ingressos. Então, tipo, eu mesmo como rubro-negro, eu deveria estar aqui defendendo o Flamengo. Não vou defender o Flamengo, não, tá? Porque os bastidores foram muito complicados, os bastidores. E nesses bastidores, você, torcedor, acabou sendo prejudicado. Sabe por quê? Porque você agora está pagando R$ 3.400 em passagem aérea, em hotel, está perdendo o dia de trabalho, a segunda-feira é totalmente perdida, para ir para Cuiabá. Não só o torcedor do Flamengo, como do Atlético. Também acaba sendo prejudicado por toda essa situação. Quando antes, você gastaria para ir e voltar de Brasília, sendo de Belo Horizonte ou sendo do Rio de Janeiro, R$ 1.600. Então, tipo, o Flamengo não respeitou seu torcedor, tá? O Flamengo não respeitou o direito do adversário também, porque o Atlético não é nosso inimigo,
é um adversário. O Flamengo jogou sim nos bastidores, levou o jogo para Mato Grosso. O Flamengo encara esse jogo como uma verdadeira decisão. O Flamengo precisa mostrar para a sua torcida a força dele, não só nos bastidores, como também no campo, porque o Flamengo não ganhou nada no ano passado. O Atlético chega nessa decisão para jogar numa cidade onde a umidade do ar é muito menor, tá? É muito baixa a umidade do ar. E o Atlético vem de 10 dias a menos de preparação do que o Flamengo. O Flamengo não deixou hotel para o Atlético, essa aqui é uma grande verdade, não deixou. O centro de treinamento do Cuiabá já estava reservado desde o dia 4. Desde o dia 4 estava reservado o centro de treinamento do Cuiabá. Eu gostaria que aqui alguém do Flamengo, do Patrimônio ou da diretoria, viesse a público e parar com essa especulação de ficar acusando o Atlético. Eu não sou atleticano, eu não estou aqui para defender Rodrigo Caetano, Menin, ninguém. Eles são meus adversários, não são inimigos. Mas não cabe esse papel que o Flamengo está fazendo juntamente com a CBF. Isso só cria mais um clima de guerra para um jogo como esse. A torcida do Atlético está chateada pensando o que ela tem que pensar. E a torcida do Flamengo está, fervendo nesse momento também, Leozinho. E vai para um jogo como esse, está, meio que defendendo a nossa diretoria. E as coisas nos bastidores, desculpa a expressão, foram muito erradas.